Juízo, de Kant, se refere a uma investigação crítica de uma certa classe de juízos chamados reflexionantes, que se divide em dois grupos, estéticos e teleológicos, e se define em oposição a uma outra classe, a dos chamados juízos determinantes. A terceira crítica de Kant refere-se ao nosso poder de julgar uma obra de estética que trata, em sua parte principal, da apreciação e da criação do belo. O caminho pelo qual a obra realiza uma investigação crítica de nossa faculdade de julgar em geral é o do privilégio do tema da estética, assim como um modo possível e pertinente, para Kant, de falar do belo é perguntando por juízos sobre o belo e, em seguida, pelo nosso poder de produzir juízos em geral. O objeto de investigação é o problema de uma certa universalidade, a qual tem origem no elemento da subjetividade transcendental, que não é fundada por princípios objetivos. Ao sujeito pertence um poder de se relacionar com objetos no modo de um tipo de ajuizamento, apesar de universalmente válido, portanto, não garante para essa relação o estatuto da objetividade por se tratar de um princípio conceitualmente indeterminado. A investigação de tal universalidade subjetiva se traduz como crítica da faculdade de julgar, no mesmo movimento pelo qual a ela pertence a estética kantiana, como pergunta pelo juízo de gosto sobre o belo. A questão preliminar que se impõe é, portanto, a de esclarecer o modo como se estabelecem essas duas relações. Primeira, a relação entre universalidade subjetiva e a estética kantiana. Segunda, a relação entre universalidade subjetiva e faculdade de julgar tomadas em conjunto, revelam a relação entre a faculdade do juízo e o juízo de gosto. Objetividade e universalidade se confundem na medida em que o juízo objetivo é um juízo fundado em conceitos do entendimento ou da razão. As categorias, como formas de conceitos empíricos, e as ideias da razão são elementos pertencentes à subjetividade. Os juízos que têm como fundamento de determinação princípios pertencentes à priori e à subjetividade são válidos para todos os sujeitos. Que todo juízo objetivo seja universal, isso jamais será problema para Kant. Por juízos subjetivos entende Kant, também, até a terceira crítica, juízos de validade meramente privada. Subjetivismo e validade privada confundem-se na medida em que, primeiro, um juízo subjetivo tem como fundamento de determinação uma inclinação do sujeito, isto é, a representação de um fim através do qual a razão, a serviço da inclinação, determina a faculdade da apetição do sujeito. Segundo, fins determinados sob a influência das inclinações jamais podem ser considerados elementos pertencentes à subjetividade. E terceiro, juízos fundados em princípios que só contingentemente pertencem ao sujeito podem ser válidos apenas para sujeitos particulares. Jamais, para Kant, haverá problema em relação à classificação do juízo de validade privada como subjetivos. Kant identifica o belo a partir de determinadas condições que, podendo ser expostas e deduzidas, provam que a universalidade é uma condição necessária, mas não suficiente, para garantir a objetividade de um juízo. O subjetivismo é uma condição necessária, mas não suficiente, para condenar um juízo a uma validade meramente privada. A analítica do belo expõe comparativamente as características de um juízo que, se for o que parece ser, é universal sem ser objetivo e é subjetivo sem ser privado. Se tudo se confirmar, universalidade e subjetivismo não são mais incompatíveis. Que tudo significa que uma dedução seja capaz de fundamentar a exposta e analisada reivindicação de universalidade de um juízo que não se funda em conceitos objetivos, mas em um sentimento de prazer. Belo é indicar no elemento da subjetividade como tal fundamento de determinação não objetivo de tal uso judicativo. Se isso não for possível, o juízo de gosto não se diferencia do juízo de agradabilidade privada e não há argumento contra a tese do empirismo estético. Se for possível, não é mais preciso aderir à insensatez racionalista de um gosto lógico e demonstrável para mostrar que os prazeres estéticos não são todos iguais. A terceira crítica refere-se ao juízo de subsunção, na qual fala que a faculdade do juízo em geral é o poder de pensar o particular como contido sob o universal.
Segundo Kant, seu princípio é dado, o juízo que nele existe, o particular e o determinante, mas, se apenas o particular for dado, ela deve encontrar o universal, ou seja, é reflexionante. O que permite a diferenciação entre juízo determinante e reflexionante é a presença de um princípio, um universal. A faculdade do juízo reflexionante distingue-se da determinante por conta do universal que é encontrado no juízo. Vimos que, uma vez pensada a lei, por conseguinte, descoberto o universal para um particular dado, a tarefa da faculdade do juízo é determinante. Ela simplesmente subsume, visto que o universal finalmente está dado. A afirmação de que a faculdade do juízo reflexionante não dispõe de um universal dado não pode implicar que o juízo reflexionante não tenha princípio. Simplesmente, seu princípio é aquele que, na ausência de um universal dado, a faculdade do juízo pensa para si. O princípio da faculdade do juízo reflexionante é a mencionada lei que ela pensa para si mesma com vistas a ser conduzida para diante de leis empíricas do funcionamento específico de formas da natureza. O princípio geral da reflexão, que se mostrou, antes mesmo de seu batismo e de modo ainda provisório, como fundamento da possibilidade de juízos de conhecimento empírico, chama-se Svetskmasigkeit, porque ele é o pensamento de que um entendimento superior criou as referidas formas múltiplas da natureza, potencialmente cognoscíveis de modo empírico, segundo a representação de um fim, Svek. As formas múltiplas da natureza seriam, assim, conformes ao fim, Svetskmasig, a partir de cuja representação um entendimento superior as teria intencionalmente dado. Refletir é, portanto, referir um particular ao princípio da hipótese de que uma vontade superior, determinada pela representação da existência dele como um fim a ser realizado, deu essa existência, vale dizer, o criou,